Esse programa tem o oferecimento de Líderbet, 100% regulamentada. Mega Borrachas, distribuição de peças e serviços. E Fábrica Food. Isso mesmo, você aí de casa não vai perder, vai? Pam, pam. Muito boa noite a você de casa, que alegria poder comunicar com você aí do outro lado. Uma semana abençoada por Ele, a Deus, no qual quero muito agradecer a grande oportunidade de estarmos juntos, podendo comunicar com maestria, alegria, alta astral, porque é essa a tônica do nosso programa. Esse, o Placar Esportivo, que você permite todos os dias de segunda a sexta que nós entremos dentro de vossa residência, aonde você estiver. Alô Brasília, alô cidades do meu estado de Goiás, alô Brasil, através da Sky, uma audiência muito qualificada que nos prestigia diariamente aqui no nosso programa. Muito obrigado a todos vocês, convido também a desfrutar do nosso site. Você pode acessar o placaresportivo.tv.br, esse que vos segue abaixo, e lá você tem informações diárias, de notícias, e além disso, você também vê essa live em simultâneo na nossa plataforma de website. E também o nosso Instagram oficial, os recortes, o que vão dizer os nossos comentaristas. O nosso programa vai tudo pra lá. Você pode acompanhar o @programa Placar Esportivo, porque são as nossas redes, a nossa forma de comunicar com você, internauta aí do outro lado da telinha. Dito isso, vamos juntos? Você sabe que tem sorteio, daqui a pouquinho nossa equipe vai colocar e já chegou a primeira de 2 camisas aqui, hein? Já tá na tela, hein? Você quer ganhar a camisa oficial do Anápolis e uma oficial do Vila Nova? É simples, a imagem tá aí na tela. O que você tem que fazer é entrar nesse QR ao lado, cadastrar-se e fazer um depósito nesse valor que está escrito aí. E você pode lá desfrutar de uma plataforma 100% segura e você ainda concorre à camisa de Vila e do Anápolis que vão ser sorteadas na próxima sexta-feira aqui no nosso programa. Olha, não perca tempo, hein? Com o oferecimento da Líderbet, a camisa oficial do Anápolis já está nas minhas mãos. Daqui a pouquinho vamos abri-la, vamos vestir aqui no nosso manequim e a do Vila Nova chega amanhã pra gente e elas podem ser suas diretamente do nosso estúdio para sua residência. Fechou? Já já vocês vão ver a camisa oficial do Anápolis aqui nos nossos estúdios. Ao meu lado, ele que é um grande comunicador, ele que tem o seu canal nas redes sociais, ele que sabe falar do quando o quesito é esporte no geral, analisa detalhadamente sem o clubismo, fala com propriedade, já esteve aqui nos nossos programas e está de volta para comentar tudo das semifinais, da final, dos campeonatos estaduais, do título do Bahia em Salvador, do título aqui em Goiás, quem vai levar, Anápolis ou Vila? Hoje o assunto é com ele, Marcos Vinícius Gerê. Boa noite. Fala, Danilo. Boa noite, pessoal do Placar Esportivo, toda a nossa audiência que está crescendo a cada dia, hein, Danilo? Graças a Deus. Muito bom, o Placar Esportivo está alcançando muitas pessoas em vários lugares e hoje nós temos uma pauta muito grande, hein, Danilo? Tem muita coisa pra gente falar, então vamos que vamos, porque tem muito assunto importante pra gente. Tem muito assunto, Marcos Vinícius. E me responde uma coisa, foi surpreendente o resultado do Anápolis ou pra você já foi o algo esperado? Se é pra começar com polêmica, Danilo, vamos começar. Eu, desde sempre, você sabe, nós conversamos bastante, eu já falava desde antes que o Anápolis tinha o melhor futebol entre os 4 semifinalistas. E, para mim, somente se confirmou. Claro que o Vila poderia ter ganho, até porque teve a vantagem de jogar com um jogador a mais. Mas, para mim, ganhou o melhor time do campeonato estadual de 2025. É o Anápolis. O Anápolis chega com méritos a essa final, eliminou o atual tricampeão e faz um primeiro jogo com 64 minutos, com um jogador a menos e ainda consegue fazer 2 gols em 2 desatenções. Para você, está decidido o Campeonato Goiano? Decidido não, Danilo. A gente não pode cravar, até porque o futebol, eu costumo dizer que é aquele único esporte onde o imponderável acontece muitas vezes, repetidas vezes até. Então pode ser que o Vila consiga, em um jogo específico, fazer 3 gols e conseguir levar esse título. Mas a probabilidade agora é menor, tendo em vista que esteve à frente no número de jogadores o tempo inteiro, criou chances, chegou a levar muito perigo para o goleiro do Anápolis, mas não conseguiu converter isso em gol.
E aí, no final do jogo, 2 lances, 2 gols do Anápolis, jogando em casa, levando o favoritismo agora para o título, para o Serra Dourada no próximo domingo. É isso mesmo, esse é Marcos Vinícius, o Gerê. A camisa do Anápolis já está aqui. No próximo bloco eu vou te mostrar a camisa oficial que pode ser sua e como você pode fazer para concorrer. Mas agora vamos juntos lá para a China, porque esse aqui, o australiano Oscar Piastri, venceu de ponta a ponta e mostrou por que a McLaren é a atual campeã dos construtores. Veja aí. Esportivo. É isso mesmo. E a classificação, Marcos Vinícius Gerê, da Fórmula 1 tá assim, ó. O Lando Norris sorridente, liderando já depois de 2 corridas com 44 pontos, 8 a mais que Max Verstappen, George Russell com 9 pontos atrás na terceira posição e o seu companheiro Piastri com 10 pontinhos atrás. Do primeiro ao quarto são apenas 10 pontos que separam. É muito pouco. Nós estamos vendo uma temporada que começou bastante equilibrada. Claro que a McLaren tem o melhor carro hoje, mas nós vemos Max Verstappen tirando mais de um carro que não parece tão bom e o George Russell mostrando uma evolução muito grande nessa temporada, viu, Danilo? É, o Russell, olha só o que eu tô ajeitando aqui, ó. A camisa oficial do Anápolis já está aqui conosco, hein? Daqui a pouquinho você vai ver como que faz para participar. Ela e a do Tigrão, que já está chegando. Põe na tela a classificação dos construtores, produção. Tá aí, McLaren com 78 pontos, a Mercedes com 57, a Red Bull com 36 e vemos a Williams à frente da Ferrari, Marcos. Mesmo que seja os mesmos números pontuais, porque o Lewis Hamilton e o Leclerc foram desclassificados. Mas você vê a briga muito distante de McLaren e Ferrari hoje? Olha, Danilo, no começo da pré-temporada se via muito bem como favorita a McLaren e o carro a ser uma possibilidade de bater a McLaren seria a Ferrari. É um começo decepcionante, é claro que tem a questão da dupla eliminação que houve na corrida de ontem, mas a Ferrari já começou decepcionando até pela primeira prova do ano na Austrália, onde também foi muito mal. É isso mesmo, esse é Marcos Vinícius Ogerê. Quem não vai mal em nenhum momento é essa menina que com seu sorriso encantador cada vez mais desfruta e faz com que usufruamos de uma qualidade ímpar no skate sobre 4 rodinhas. Veja aí. Raíssa Leal. A fadinha que nos encanta, Marcos Vinícius. Ela venceu mais um e de sobra, muito distante da espanhola que competiu com ela em Porto Alegre. Pois é, né? A Raíssa, ela é um fenômeno já desde muito tempo, né? Desde a Olimpíada de Tóquio. Nós falamos da Raíssa, ela está crescendo, ainda nem completou 18 anos, já tem vários títulos mundiais e mais uma vez representando muito bem o Brasil. É claro que não tinha as japonesas, que são as maiores rivais dela, mas mesmo se tivesse, na última final que teve entre elas japonesas, ela também levou. É isso mesmo. Olha só que camisa linda essa do Anápolis, o time que está na grande decisão do Campeonato Goiano. Você quer participar do sorteio e levar a camisa do Anápolis e também do Vila Nova, que nós já recebemos e amanhã vai estar nos nossos estúdios? São as duas, de um time e de outro. 2 ganhadores podem levar para casa. Basta acessar esse QR que está aparecendo ao lado aqui na sua tela para que você concorra. Faça um cadastro simples e participe. Você já estará concorrendo a essa linda camisa que nós vamos fazer o sorteio ao vivo para você. Então, não perca tempo, né? Ela pode ir direto para sua casa e que, por sinal, é muito bonita a camisa do time que está na decisão. E por falar nisso, o Anápolis ontem, Marcos Vinícius, teve resiliência, teve um equilíbrio mental uma vez mais e sobressair diante de um Vila que teve um ímpeto maior, teve mais posse, criou algumas chances defendidas pelo goleiro Paulo Henrique, mas não conseguiu fazer gols. E em 4 minutos, o Anápolis deitou abaixo o sonho do Vila Nova sair da fila? A possibilidade é grande de que o Vila continue nessa fila de 2 décadas, né, completando, se não se sagrar campeão no próximo domingo. É muito tempo sem vencer o Campeonato Goiano e mais uma vez o Vila teve a grande oportunidade, porque estamos falando de um time que estava jogando na casa do seu adversário, com 27 minutos teve um jogador expulso do seu adversário. Você tem muitas chances criadas, chances claras, que foram perdidas. E depois, no segundo tempo, o time perdeu o fôlego fisicamente. E na reta final do jogo, nós vimos o Anápolis aproveitar as poucas chances que tiveram. E quando teve,
foi lá e marcou, principalmente nessa falha bizonha do goleiro House do Vila Nova. A minha pergunta em cima do House, já que você citou no nome dele. Chegou na grande decisão, salvando o gol do Vila diante do Goiás. O goleiro Tadeu fez um excelente campeonato, mas o House, tirando essa falha, ele poderia ser perfeitamente o goleiro do campeonato? Eu acredito que para vencer o Tadeu é difícil, até porque nós estamos falando de um time que era limitado ofensivamente e o seu artilheiro foi o Tadeu. E além dessa questão, o Tadeu defendeu vários pênaltis no campeonato. O Tadeu fez várias defesas em jogos complicados do Goiás, onde o Goiás só empatou ou ganhou por conta do Tadeu fazer grandes defesas. Então é difícil. E ainda mais quando você comete uma falha dessa na final, isso fica muito marcado. Então por isso eu acho que dificilmente o House vai ser eleito o melhor goleiro do campeonato. Foi um dos melhores, mas o melhor para mim ainda é o Tadeu. E o treinador Rafael Lacerda tentou encontrar argumentos, tentou gesticular, tentou falar com a imprensa depois do confronto e deu umas explicações que o torcedor não ficou tão satisfeito. Veja aí. Teve o controle total da partida, até antes de ter um jogador a mais. A gente teve gol anulado, teve situação do pênalti, teve chances de gol no primeiro tempo. No segundo, cara, a gente empilhou chances ali. A bola não entrou, né? Mesmo que a bola não entra, tu não pode, né, em 2 lances isolados, porque uma final vale demais. Claro que a gente não pode entrar uma bola no final de jogo, tentar uma bola por dentro. A gente falou um jogo seguro, a gente fez um jogo seguro praticamente os 90 minutos. Aí a gente tenta por dentro, toma o primeiro gol e aí de novo, aí depois um outro vacilo ali. Claro que a responsabilidade é do treinador, mas a gente também tem que ter esses cuidados. Infelizmente a gente cometeu 2 erros. Difícil explicar, sinceramente, pela partida que a gente fez, pelo volume que a gente fez, mas assim, a final tá aberta, comemoraram como se foi um título aqui, mas esqueceram que tem um segundo jogo. Eu confio muito na nossa equipe, é um resultado que dá para reverter, a gente vai trabalhar durante a semana para reverter. Resultado que dá para reverter. Comemoraram como se fosse o título. Ainda existe o segundo jogo. Será que o Rafael Lacerda vai conseguir energizar e trazer essas suas palavras para as cabeças dos jogadores do Vila e dar a volta no domingo, Gerê? A questão é porque até psicologicamente você pode tentar, nesse jogo de palavras, reverter a questão anímica do time. Porque depois de passar por essa situação desse jogo e perder com gols no final, é muito traumatizante. E para restaurar essa questão anímica do time, o discurso vai ser muito importante. Mas o Vila vai esbarrar numa questão que é principal, que é a falta de efetividade ofensiva do time. Estamos falando de um time que não tem um bom ataque nesse campeonato goiano, que passou muitos jogos, um perrengue danado para marcar um gol sequer. E agora precisa no mínimo 2 ou 3 para vencer no placar direto agregado. Um time que teve muitas dificuldades de fazer gols. É verdade que tomou pouco. Contrasta muito com o time desse treinador, que quando o quesito é gols, ele sabe meio caminho. O Vila estava pressionando o tempo todo, né? A gente estava sofrendo muito. Eu fiz a primeira substituição na questão do Lucão, já tinha cartão amarelo e o Renan tinha entrado muito bem no jogo contra o Atlético, né? A gente sabe que é um garoto ainda, né? Tá em formação ainda, né? Nunca jogou grandes jogos assim, mas a gente confia porque tem trabalhado muito, um garoto tem trabalhado muito, tem buscado espaço. E a gente sabia que naquele momento ali a gente precisava manter a altura do time, né? O Lucão, os dois são mais ou menos iguais ali na questão da altura, a gente precisava, até porque o Vila Nova estava chegando pelos lados e com bolas aéreas. Então ele fez muito bem e depois nós arriscamos um pouquinho mais com o Cardoso ali, substituindo o Cadu, né? Um atleta também rápido, que tem velocidade, né? Tanto que foi feliz no chute ali pro Locatelli fazer o gol. Essa foi a intenção da gente poder contra-atacar rápido quando o Vila estivesse pressionando. E fomos felizes, deu certo. Fomos felizes e deu certo. A leitura de Ângelo Luiz fez com que ele lograsse sucesso ao longo desse campeonato? A grande verdade desse campeonato é que nós vemos um nível de futebol abaixo do que era esperado da maioria dos times, mas diferentemente disso foi a equipe do Ângelo Luiz, do Anápolis. Nós vimos um time em que foi muito bem treinado durante todo o campeonato, um time que conseguia se defender e conseguia atacar. É claro que passou por algumas dificuldades contra a Becate,
Mas no restante do campeonato, seja na fase de grupos ou nos jogos contra o Atlético, nós vimos um time que é muito bem treinado, um time muito bem qualificado e que sabe sair de situações onde parece que o time está preso e que não tem saída, mas através do seu comando desse treinador, que sem dúvidas é o melhor treinador do campeonato, o time do Anápolis consegue reverter resultados em circunstâncias difíceis. Verdade, consegue reverter situações inimagináveis esse time do Anápolis. Deixa eu ver então, hein, produção? Agora o Anápolis é o líder da competição com 32 pontos, 2 a mais que o Tigrão. O Vila, para terminar o campeonato campeão e como melhor time, tem que vencer o Anápolis por 2 gols no mínimo para levar a decisão ou para os pênaltis ou, se vencer por 3 gols, ganhar o título depois de 20 anos que já não vence. Vila Nova e Anápolis se enfrentam no domingo às 17 horas no estádio Serra Dourada. São esperados mais de 30 mil torcedores. Será que vão isso tudo? Já já eu vou perguntar para Marcos Vinícius, o Gerê, qual a quantitativo que ele pensa que vai dar no estádio Serra Dourada. Mas antes você pode concorrer à linda camisa do Anápolis, que veio direto lá do Jonas Duarte ontem, pelas mãos da comissão técnica, do presidente, da diretoria do Anápolis, para o nosso programa, que inclusive essa semana vão estar presentes aqui nos nossos estúdios. Ainda não sabemos se é quinta ou sexta, mas teremos diretores do Anápolis aqui para falar desse sucesso, como que está sendo a longevidade de um trabalho que vem sendo bem feito lá na cidade de Anápolis. E também é do Vila Nova. Você tem que aproximar o seu celular desse QR ao lado, fazer o registro e você ainda pode desfrutar e usufruir da Líderbet e concorrer às 2 camisas dos finalistas do Goianão de 2025. Fechou? Vamos lá. O Goiás não está dentro dos jogos da decisão do Campeonato Goiano, mas o que se fala nos bastidores, inclusive fiquei sabendo hoje que esse treinador aí, Marcos, foi até o centro de treinamento Edmo Pinheiro nesta tarde, despediu-se de todos os funcionários e esse outro, Wagner Mancini, pode estar pintando num voo amanhã ou no mais tardar quarta-feira e será o novo comandante do Goiás. Primeiramente, obrigado, meu Deus. Fora Jair, obrigado, não volta nunca mais, tá? Segundo lugar, Danilo, a diretoria do Goiás está assumindo o erro que cometeu em novembro do ano passado, quando a ideia era renovar com o Wagner Mancini, ter uma manutenção de um bom trabalho que estava gerando resultados. Não conseguimos o acesso, sim, mas o time terminou muito bem o Campeonato Brasileiro da Série B. Seria necessário dar uma continuidade para o comando técnico e para a maioria dos jogadores. Isso foi quebrado quando trouxe o Jair Ventura. E agora a diretoria assume a culpa. Assume que errou em novembro, dezembro do ano passado ao fazer essa troca e agora traz de volta. Mas será, Danilo, que isso vai ser a solução no meio do ano? Será que trazer o Wagner Mancini agora, depois de perceber que errou lá atrás, será que vai trazer essa real mudança para o elenco do Goiás? Nós não sabemos, até porque temos uma janela muito curta de contratações. O time ainda precisa se livrar de alguns e contratar outros para que o Wagner Mancini tenha em sua mão um time competitivo na Série B. Já que você falou de competitividade, nós trouxemos os números de ambos os treinadores, tanto do Jair quanto do Mancini. Deixa eu ver, produção, os números desses 2 treinadores, que inclusive protagonizaram trocas, né? O Mancini no ano passado saiu, entrou o Jair, agora o Jair sai e volta o Mancini. Os números dele à frente do comando do Goiás nesta temporada foram com 19 jogos, 7 vitórias, 4 derrotas, 8 empates, 24 gols feitos e apenas 12 sofridos. Ele teve um aproveitamento acima de 50%, Marcos. Por que o Jair foi tão ruim assim, na sua visão? O rendimento técnico do time dentro dos jogos foi muito abaixo. O time sofria muito para atacar e também tinha uma questão do Jair, após conseguir o primeiro gol, ele fazia péssimas alterações e fazia com que o time recuasse. Além disso, as derrotas nos jogos importantes. Estamos falando de 3 derrotas em 4. 3 delas foram em clássicos. Então isso é terrível, principalmente se tratando de um time do tamanho do Goiás. O Goiás não pode perder tantos jogos decisivos assim. É por isso que o Jair Ventura está saindo do Goiás.
E os números do Wagner Mancini, que vai ser o treinador do Goiás, deve ser anunciado nas próximas horas. Ele teve 21 jogos, 11 vitórias, 6 empates e apenas 4 derrotas. E uma delas também foi para o Vila Nova. Ô Marcos, como que você vê a chegada novamente do Mancini, que teve um aproveitamento de 61,9% de aproveitamento? Pois é, mas essa derrota para o Vila Nova foi um ponto de chave para a campanha do Goiás na Série B do ano passado. Após essa derrota, o Mancini deu uma entrevista onde ele falou claramente que ele acreditava ainda no acesso do Goiás, mesmo com a derrota no clássico para o Vila Nova. E o que vimos depois disso é uma campanha muito boa do Goiás após essa derrota e terminando com 7 vitórias consecutivas na Série B. Então é por isso que a torcida do Goiás acredita mais no Mancini do que no Jair Ventura. Não significa que nós temos certeza absoluta que vai dar certo, mas melhor Wagner Mancini do que Jair Ventura. Já que ele falou em Série B, deixa eu ver os confrontos do Goiás no início da Série B. O Goiás que tem 40 jogos na temporada, 38 por essa divisão e 2 da Copa Verde. O Goiás que enfrenta o Amazonas na estreia, vai a Ponta Grossa visitar o Operário, depois o grande clássico. Ai, 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 Goiânia vai parar novamente dia 17 de abril. O Goiás recebe o Vila Nova, depois faz 2 jogos fora de Goiânia, América Mineiro e Botafogo de Ribeirão Preto. E a minha pergunta é, Marcos, quantos pontos o Goiás fará nos 5 primeiros jogos? Ah, Danilo, você fez uma pergunta muito difícil, tá querendo me colocar numa situação bem complicada aqui, de saber o que esperar de um time que está trocando o comando técnico agora. Eu vou torcer pelos 15 pontos, mas devemos lembrar que no meio disso tudo aí, Danilo, tem os 2 jogos da Copa Verde, a final, depois o jogo do Amazonas e depois o jogo contra o Vila Nova. Então, além disso tudo, tem 2 jogos importantíssimos. Um mês de abril decisivo para o Goiás. Decisivo. Início de competição, completo. 2 jogos de final contra o Paysandu. Sim. Deixa eu ver os jogos do Vila Nova, produção, no início da Série B. O Vila que também terá pela frente a decisão do Goiano e também os jogos da Copa do Brasil e os 38 da Série B. Enfrenta o Coritiba fora de casa, depois recebe o Paysandu, visita o Goiás no estádio Ale Pinheiro, faz 2 jogos em Goiânia contra Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense. São os jogos do Vila Nova nos 5 primeiros confrontos, Marcos. Tomara que faça 0 pontos. Essa é minha torcida fiel para o Vila sempre estar se ferrando, é o que eu torço. Então, tomara que ele possa perder os 5, principalmente o clássico. Eu cansei de perder clássico, Danilo. Cansei, não dá mais. Eu vivi a minha infância, a minha adolescência torcendo para o Goiás e tendo a certeza absoluta que quando tinha clássico, o Vila ia tremer. Agora nós só estamos perdendo, Danilo, pelo amor de Deus. Precisamos voltar a ganhar clássico e tem que ser esse do começo do campeonato. Tá aí, hein? O Vila no recorte mais curto aprendeu a jogar os clássicos. Deixa eu ver os jogos do Atlético Goianiense, produção. Tá aí o Dragão que tem a Série B só para disputar esse ano. Enfrenta o Atlético de Minas Gerais na estreia. Visita o Botafogo de Ribeirão Preto e a Fonte Luminosa lá em Araraquara. Depois recebe o Cuiabá e enfrenta o Amazonas lá em Manaus. São os jogos do mês 4 do Dragão que tem tempo para se preparar, né, Marcos? Tem tempo para se preparar, já tem um comando aí já definido para saber como é que vai jogar o resto do ano. Então o Atlético, acredito que dos 3, talvez seja o que tem um tempo melhor para trabalhar, porque o Vila está tendo ocupação com a final do campeonato. O Goiás está tendo uma troca de técnico agora. O Atlético trocou antes. Então essa é a vantagem que o Atlético tem de se preparar antes para o começo da Série B. Sabe o que você tem que fazer também com preparação de qualidade? É visitar uma empresa que tem 40 anos no mercado, a Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Com lojas em Anápolis e também em Goiânia, ela é referência no quesito quando diz não só materiais escolares, porque lá a bola da vez são os universitários. Deixa eu ver. A chamada agora é para os universitários. A Papelaria Tributária faz a grande promoção de volta às aulas dos universitários. Todo material técnico-científico para os universitários com preços incríveis. Esquadros, escalímetros, pranchetas, réguas, compassos, mochilas, papéis e muito mais. Volta às aulas dos universitários é na Papelaria Tributária. Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel.
onde cada um tem o seu papel, materiais para escritórios, a bola da vez são os universitários. Não perca tempo, não deixe de visitar aonde você sabe que encontra tudo o que precisa, a Papelaria Tributária, onde cada um tem o seu papel. Forte abraço ao meu amigo Juarez, que sempre nos emprestou com sabedoria a marca que tem um CNPJ de qualidade, de confiança aqui para a nossa equipe. Muito obrigado, sou muito grato pela amizade que construímos ao longo desse período. Vamos juntos. Com o oferecimento da Tributária, eu vou fazer um anúncio ruim aqui, ao meu ver, né? Às vezes para você pode ser um anúncio bom. O Edinaldo Rodrigues foi reeleito, Marcos Vinícius Gerê, por unanimidade. Foi aclamado novamente o presidente da Confederação Brasileira de Futebol e nem sequer abriu votação para os possíveis candidatos. É um esquema que já está tudo articulado? Já faz tempo, né, Danilo? Já faz muito tempo, desde João Avelange, passamos muito tempo com Ricardo Teixeira, depois tivemos ali o Marco Polo Del Nero, agora o Edinaldo, e desde sempre quem comanda a CBF é alguém da mesma patota, é alguém que faz parte desse ciclo vicioso e infelizmente ninguém pode entrar nessa disputa. O Ronaldo Fenômeno entrou, tentou, ele chegou a enviar cartas para as federações, a maioria delas ignoraram porque elas são sustentadas pela CBF. Então não tem como bater de frente contra aquele que paga o seu salário, aquele que faz você sobreviver. Então, infelizmente, a CBF dificilmente terá uma mudança na sua direção em toda a história. É difícil você burlar o sistema, você atropelar o sistema, porque o sistema, como diria o Capitão Nascimento, o sistema é foda, parceiro. É, o sistema é forte mesmo e o Edinaldo está aí eleito. Engraçado, né? Que você vai lá na FIFA, fala, o presidente da CBF tá ali. Quem que é ele? Não vi lá. É aquele senhor lá. Agora você chega lá, o Ronaldo Fenômeno tá ali. Opa, do Brasil? Abre as portas. E nem sequer eles quiseram ouvir o que ele tinha de bom ou de ruim. Cada um tem a sua visão para as federações brasileiras, né? As federações estaduais. Infelizmente, Danilo, nós vemos péssimas decisões da CBF e nós podemos falar de algo que está acontecendo conosco aqui. A Copa Verde, nós vimos o descuidado da CBF em querer atrapalhar os times a transmitir a competição. Eu fui em jogos na Serrinha, Danilo, que não tinha uma placa publicitária. Como que a CBF vai valorizar uma competição que ela organiza se não tem placa publicitária e não tem nenhuma transmissão? Então nós vemos uma CBF que trabalha apenas para a seleção brasileira e para os grandes clubes. Os outros, ela não se importa com nada deles, não importa se eles vão sobreviver ou não. O que importa é a seleção brasileira gerar o dinheiro que ela gera para os bolsos da CBF. É, e depois nós vemos os resultados ruins dentro de campo. Mas daqui a pouquinho vamos falar de coisa boa da seleção brasileira, que já está praticamente escalada, e eu vou te mostrar quem vão ser os atletas que vão jogar. E a polêmica entrevista de Rafinha, que deu hoje e soltou na Romário TV, falando que vai dar pau nos argentinos. O Scaloni já respondeu de lá, falando que prefere a amizade entre Messi e Neymar, essa é a imagem que ele fica. O Dorival disse agora à tarde, falando que o jogo entre Brasil e Argentina mexe com os sentimentos, mas, enfim, a verdade é uma só. Mais de 95 mil torcedores estarão no Monumental de Núñez e nós vamos enfrentar uma pedreira, meu amigo. Mas daqui a pouco eu te mostro como vão jogar as duas seleções. Porque agora nós vamos para os Estados Unidos. Bruna Medeiros traz com genialidade, sempre com aquela destreza, sobre tudo que a Bola Laranja fez no final de semana lá. Põe na tela. É isso mesmo, Bruna Medeiros sempre faz com alegrias tudo sobre a NBA. Lá na Conferência Leste, ô Marcos Vinícius, o Cavaliers tem liderando tranquilo, mas já vê o Celtics se aproximando cada vez mais, que é o atual campeão da Liga Norte-Americana. E na Conferência Oeste, o OKC, aí sim, lidera com larga vantagem do time do Houston, lá os Rockets. Pois é, a NBA tá pegando fogo, agora é a reta final, onde nós vamos definir quais vão ser os classificados diretamente, quais vão se classificar para o play-in. Então tem muita disputa aí, Danilo. Muitos jogos importantes, o Cavs perdeu um jogo na sexta. Nós estamos falando de um Lakers que perdeu o fôlego na última vez que eu estive aqui, Danilo. Ele estava disputando a segunda posição.
Então já perdeu algumas posições por conta da lesão do LeBron. Ele voltou no final de semana e levou na tunda do Chicago Bulls. Então, assim, a tabela da NBA está se mexendo muito, está se movendo muito. Tem muita coisa para acontecer Mas daqui. podemos dizer que será que um time de Oklahoma e o Celtics hoje partiriam ao lado dos Cavaliers como os favoritos a levar o título ou não? Eu diria que da Conferência Oeste, o Oklahoma City Thunder é o favorito, o grande favorito. O Shai voando baixo. Agora, a questão da Conferência Leste, eu acho que vai ter uma final de conferência, se for entre Cavs e Celtics, acho que vai ser um embate muito bom de se ver, viu? Vão ser um melhor de 7 maravilhoso de se acompanhar na NBA. Tem confrontos hoje, produção? Deixa eu ver aí. Tá aí. Você pode ver os Lakers, que vai à Flórida, lá na Kia Center, visitar os Magics. Também, por que não visitarmos lá o Colorado, a Ball Arena, onde teremos os Nuggets contra os Bulls. E também não esquecendo de Phoenix, onde Kevin Durant e companhia vão enfrentar os Celtics, os Bucks de Giannis Antetokounmpo. O Celtics vai a Sacramento visitar os Kings, ô Marcos. Quase que eu me confundia. Vai escolher um joguinho pra ver hoje? Hoje eu vou ver o Lakers, que é o time que eu gosto, né? Então eu vou acompanhar Luka Doncic, LeBron James. Eu não vou perder nada, não. Que bom. Daí você também não pode perder nenhum detalhe dos jogos da NBA. Tá vendo essa camisa aqui? Ao lado dela tem a do Vila Nova, que já está chegando nos nossos estúdios. Ela pode ir diretamente para sua casa. O que eu tenho que fazer, Danilo, para ganhar essa linda camisa do Vila ou do Anápolis? Aproxima seu celular nesse QR aqui ao lado, entra, cadastre-se na melhor casa de apostas que tem, 100% regulamentada, a Leaderbet, e você vai concorrer na sexta-feira essa camisa e a do Tigrão, que pode ir direto para sua casa. E você vem buscar aqui nos nossos estúdios para nos conhecer e também levar o seu presente para casa. Fechou? Então vamos para um rápido intervalo e na volta teremos ele, Dr. Luiz Eduardo Souza Mendonça. Será qual tema ele vai trazer para a gente hoje no quadro Placar do Coração? Fica aí, eu já estou de volta. Estamos de volta com o nosso programa Placar Esportivo e você sabe que daqui a pouquinho, às 20 horas, em menos de uma hora, nós podemos acompanhar João Fonseca entrando em quadra. Aí ó, e na Leaderbet você também pode optar por apostar, ou optar na vitória do Carioca ou do Alex de Minaur, o australiano, que nós vamos enfrentar, ele que é o número 11 do mundo. Acesse o seu QR Code ao lado aqui, ó, e desfrute de uma casa que é feita pensando em você, e lá você pode ainda usufruir e ganhar com as suas escolhas e também camisas de Anápolis e do Vila Nova. Eu falei Goiás, né? Me desculpe. Do Anápolis e do Tigrão, que são os dois grandes finalistas da competição. Deixa eu aproveitar a nossa grande audiência, mandar um abraço pro Geriton Personal, ele que tira dores, prepara os atletas, inclusive um que está disputando a grande decisão, o Cadu, que fez um excelente trabalho na frente do Rio Verde, com esse personal, e ele que faz o trabalho de acompanhamento físico, de estruturação corpórea. Então, parabéns ao Geriton pelo trabalho, pelo Cadu também e outros atletas que acreditam no seu trabalho. E ao lado dele, o Timóteo Abreu, um parceiro, um amigo aqui do nosso programa. Muito obrigado por estarem nos acompanhando aqui ao vivo e em loco nos nossos estúdios. Agora sim, dito isso, ao meu lado hoje está ele com o quadro... Deixa eu ver. Dr. Luiz Eduardo Souza Mendonça, o Placar do Coração começou. Boa noite, meu amigo Danilo, boa noite aos nossos telespectadores. Muito feliz de estar aqui mais uma semana do seu lado. E vamos com tudo hoje, Danilo. Doutor, e tô sabendo que você trouxe um roteiro hoje um pouco diferente. Conta pra gente o que você preparou para os nossos amigos que estão em casa. Danilo, eu tenho percebido que a gente tem recebido muitas perguntas, principalmente pelo Instagram, só que acaba que não dá tempo de responder. Certo. O que eu fiz hoje? Foi um pouquinho diferente. Resolvi separar algumas dessas perguntas e responder aqui agora, ao vivo no programa. Pode ser? Pode. Mete bronca. Então vamos lá. Primeira pergunta. Eu estou querendo iniciar minhas atividades físicas. Preciso fazer alguma avaliação cardiológica? Essa aqui talvez seja uma das principais perguntas que eu recebo no Instagram. E a resposta é, com certeza. Inclusive, essa avaliação tem um nome. Ela se chama avaliação pré-participação. Então, todas as pessoas que desejam iniciar uma atividade física têm que fazer uma avaliação cardiológica. Porque é nesse momento que a gente consegue, nessa consulta, né, que a gente consegue identificar potenciais fatores de risco no paciente e, inclusive, controlar possíveis problemas que estejam descompensados.
Então, através de uma consulta bem detalhada, um exame físico bem feito, a gente consegue identificar todos esses fatores de risco aí, tá bom? Danilo, segunda pergunta. Faço uso de anabolizantes e não pretendo parar. Quais são os meus riscos? Engraçado aqui é a honestidade dele, né? Ele não quer parar. Ele quer continuar usando, mas não quer parar. Já falou. Então, minha primeira orientação, meu primeiro conselho é que ele reveja esse desejo dele de não parar. Bom, como eu falei aqui na semana passada, os anabolizantes, sobretudo do ponto de vista cardiológico, traz uma série de riscos, né? Então, eles aumentam a frequência cardíaca, pode gerar arritmia, eles aumentam a pressão arterial, podem levar o paciente à hipertensão, alteram o perfil lipídico do paciente, então, aumentam o colesterol ruim, diminuem o colesterol bom, pode levar à hipertrofia do coração, que a gente chama de miocardiopatia, que pode inclusive levar à morte. E também aumenta o risco de trombose, né? Então, AVC, derrame, que é o derrame, né? Infarto, entre outros. Danilo, eu posso falar por experiência própria. Eu tenho pelo menos uns 10 pacientes no consultório que já infartaram por conta de uso de anabolizantes. Uau. É muito sério. É um número alto. Terceira pergunta. Eu sou hipertensa, faço uso de remédio para pressão pela manhã, mas meu vizinho disse que o melhor horário para tomar é à noite. Afinal, qual o melhor horário para tomar os remédios da pressão? Outra coisa que a gente acaba recebendo muito no consultório, né? Os pacientes que seguem as orientações dos vizinhos, mas não seguem as nossas orientações, né? Bom, é uma pergunta também, acho que está no top 5 das perguntas que eu recebo no consultório. E saiu um estudo recentemente, um grande estudo com mais de 20 mil pacientes, que avaliou justamente isso. Qual o melhor horário para tomar remédio de pressão? De manhã ou à noite? E esse estudo mostrou que não tem diferença. Não houve redução dos desfechos cardiovasculares. Como assim? Tomar remédio pela manhã ou tomar à noite não fez diferença na hora de reduzir o número de infartos, de derrame, entre outras coisas, né? Então, o estudo, inclusive, enfatiza que o mais importante é que essa decisão seja individualizada, de acordo com o que for mais conveniente com o paciente. Afinal de contas, mais importante do que o horário que o paciente usa é que ele, de fato, use o remédio da pressão. Olha, interessante, hein? Quarta pergunta. Danilo, antes de ir para a quarta pergunta, você quer perguntar alguma coisa? Claro que eu quero. Posso? Permita? Opa! Em relação ao ganso, eu sou um amante do futebol, né? Fiz o uso desse esporte profissionalmente ao longo da minha carreira. E o que aconteceu com o ganso é uma pergunta que não quer calar. Ele vai conseguir voltar a jogar futebol em alto nível, doutor? Danilo, muito legal essa pergunta. Inclusive, os torcedores do Fluminense devem estar angustiados, né? Ansiosos com o que está acontecendo. Bom, então só resumindo a história do ganso. No começo desse ano, na pré-temporada do Fluminense, ele fez alguns exames e nesses exames ele apresentou uma miocardite, que é a inflamação do músculo do coração. Aí foi afastado dos treinos, dos jogos, né, durante um mês. Com um mês, ele repetiu os exames. E aí, dessa vez, foi identificada uma arritmia, né? Provavelmente consequência dessa miocardite. Por conta disso, ele teve que ser submetido a um procedimento chamado ablação, que é como se fosse uma forma da gente queimar uma região do coração, um músculo do coração, justamente o local que está originando essa arritmia. Então, o ganso já fez esse procedimento, aparentemente muito bem sucedido, e como se trata de um procedimento relativamente simples, ele já deve estar em breve de volta aos gramados. O Fluminense divulgou que provavelmente ele vai estar de volta a partir da segunda rodada do Brasileirão. Uau, legal, que já tem início agora no início do mês, dia 4, o Campeonato Brasileiro. Luiz, muito bom esse bate-bola, né? Você respondendo realmente quem tem as dúvidas, que é o nosso amigo e amiga que está do outro lado da telinha. E quem quiser saber mais, quem quiser marcar uma consulta com você, quais são os meios para chegar e ter um conhecimento adquirido por você? Ficou legal esse bate-bola. Muito né, legal, bacana. E eu peguei as perguntas do Instagram mesmo, que a gente recebe aqui. Bom, se você tem interesse em fazer uma avaliação comigo, é muito simples, basta você apontar o QR Code, a câmera do seu celular para esse QR Code aqui e falar diretamente com a Thaís, a minha assessora, que vai te dar um tratamento diferenciadíssimo. Lembrando também que eu estou no Instagram, no @drluizeduardo.cardio. É isso, doutor, muito obrigado. Segunda que vem nos vemos e com certeza mais temas interessantes vem por aí. Vou trazer um pouquinho diferente o quadro do Placar do Coração na semana que vem, Danilo. Ah, é? Vou pegar essas perguntas que estão fazendo pra gente e vou trazer em formato de mitos ou verdades. Uau. Quer ver? A pressão arterial alta causa dor de cabeça? Mito ou verdade? Verdade.
Vou te falar na próxima placar do coração, semana que vem. Espera um pouquinho aí, o programa vai acabar, você vai me responder. Hein? Não vou aguentar até segunda que vem, não, será? Até segunda que vem eu respondo isso aí. Tá aí, vamos juntos ver a seleção? Como é que joga amanhã? Vamos ver. Põe na tela, seleção brasileira diante da Argentina. Ai, ai, ai. Brasil e Argentina fazem amanhã, dia 25 Pergunta de... direta, Marcos Vinícius. O Brasil tem possibilidade de sair lá do Monumental com a vitória? Olha, essa possibilidade pode até existir. É difícil porque estamos falando de uma seleção que é muito melhor treinada do que a nossa e uma seleção que tem vários jogadores muito técnicos. Já visto esse gol do Thiago Almada aí, que é simplesmente o cara que está substituindo Lionel Messi. Lionel Messi é um desfalque da Argentina. Talvez por isso o Brasil tenha alguma chance. É. Talvez. Mas tem Julian Álvares, tem Almada, tem muita gente, Nossa né? Senhora. Rodrigo Depou, tem muita gente qualificada ali na Argentina. Vamos ver o que disseram ambos os treinadores, tanto o Dorival quanto o Scaloni? Põe na tela. É um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. Nós estamos indo para lá jogando contra a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nesses últimos anos, procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentamos buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições, sendo respeitados com certeza e entendendo que uma partida de futebol ela é resolvida dentro de campo, onde teremos aí 22 grandes atletas do futebol mundial, aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das 4 linhas. Eu venho dizendo de algum tempo que o futebol sul-americano teve uma evolução. O teto, não existe um teto para ninguém, todos buscam sempre um trabalho de excelência. Futebol, na minha concepção, sempre foi assim. Nós temos processos a serem respeitados para que se atinja resultados. Sinceramente, cuando salen a la cancha, imagino que hoy ellos no salieron pensando que si el partido era positivo estábamos más cerca del Mundial. Hay veces que jugás y sobre todo cuando jugás estos partidos no te viene a la mente el Mundial. Falta tanto y sobre todo que en esta selección no te permite pensar en mucho más allá de lo que estás jugando. Ya después si viene la clasificación al final es algo anecdótico en el sentido de que después hay que jugarlo el Mundial, pero no estamos pensando en eso. Imagino que los jugadores, bueno, si llegara a pasar estarán contentos porque se le abre una oportunidad de jugar un Mundial, pero en esta camiseta es partido a partido. Partido a partido, e o Brasil vai a campo oficialmente não, só amanhã que a gente vai saber, mas a escalação seria Bento, Wesley, Arana, Murilo e Marquinhos, André, Rafinha e Joeliton, Rodrigo, Matheus Cunha e Vini Júnior. Gerê, bem escalado? É uma seleção melhor escalada do que do primeiro jogo. Gostei muito da ousadia do Dorival ao escalar o Wesley de lateral direito, porque ele entrou muito bem no jogo contra a Colômbia, e o Murilo estreando na seleção já titular contra a Argentina no Monumental de Núñez. Então é muito impactante isso aí. Pela primeira vez eu tô um pouco satisfeito, mas não significa que eu acredito na vitória. Resultado para Brasil e Argentina nesta terça-feira. Vai ser 2-1 Argentina, eu acho. É? Vai ser. Tá aí, esse é Marcos Vinícius. Vem comigo, Zezé. Deixa eu despedir. Vem cá, Marcos. Vamos juntos finalizar o programa. Obrigado, amigo. Obrigado. Por mais uma vez ter estado aqui conosco, emprestando as suas qualidades e sabedoria. E nos vemos por aí. Nos vemos aí. Valeu, Danilo. A você de casa, um beijo grande. Tchau.